Então vamos dar início a mais um episódio do nosso Clube do Livro Mindset Águia. Nós estamos fazendo a leitura do livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy, que vai trazer ensinamentos valiosos a respeito do entendimento do funcionamento da nossa mente. Mas qual a relevância de se aprender isso? Por que se aprender sobre a questão da mente? Aí é que tá. E é Inclusive, um dos capítulos que nós iremos tratar aqui hoje vai falar sobre um dos resultados que você pode obter através do uso consciente da sua mente, que é o nosso capítulo 5, Curas Mentais em Tempos Modernos. Quando nós entendemos o funcionamento do micro e do macro, ou seja, eu aprendo sobre o universo a qual eu habito, mas eu aprendo também sobre o meu universo interno, né, a qual tudo dá forma, de onde tudo surge, de onde tudo vem, inclusive o externo, através das nossas projeções, das nossas criações produzidas pela nossa mente. Seja ela a mente consciente, pelo qual você percebe a realidade através dos seus 5 sentidos: olfato, visão, tato, paladar, audição. Tudo isso te traz percepções do que você está vivenciando no seu mundo externo. Logo você está visualizando o que acontece no seu mundo externo, você está vivendo de acordo com o que você está percebendo fora. Mas se você está percebendo o que está fora e criando sua realidade baseado no que está fora, logo você não está consciente do processo de criação da sua própria realidade. Você está trafegando pelo efeito e não pela causa. O efeito vai nos dizer que toda causa gera um efeito. E todo efeito vem de uma causa. Se eu estou percebendo e criando a realidade com base no que eu estou vendo fora, logo, eu não estou consciente do processo de criação da realidade. Por quê? Porque esse processo acontece internamente e não externamente. Com a compreensão e o entendimento de que seu universo interno, as suas mentes consciente e subconsciente, né? Consciente eu falei, percepção da realidade do mundo que está fora. Subconsciente é aquilo que está dentro internamente, que por muitas das vezes você nem se dá conta que sequer existe. Às vezes uma situação traumática, um trauma, às vezes uma memória muito impactante, que acaba gerando, né, uma crença, um paradigma. E essas programações acabam criando a sua realidade. O que isso quer dizer? A programação interna no nosso subconsciente, responsável por mais de 90% da criação da realidade, em torno aí de 88 a 90% da criação da realidade, é aquilo que está no profundo, no interno, dentro da sua mente. Logo, o entendimento e o conhecimento dessas leis que nós estamos falando aqui, ela acaba nos dando autoridade. Autoridade para quê? Para compreender que se o meu mundo interno cria a realidade, significa então que o meu mundo interno é onde está toda a programação necessária para que possa haver um processo de criação consciente da realidade.
Eu olhando o efeito, certo? A minha vida no mundo exterior está de acordo com aquilo que eu almejo? Ou pelo menos está caminhando no rumo para onde eu almejo? Porque nem sempre quando você está consciente do processo de criação da realidade, isso vai acontecer rapidamente da noite para o dia. Existe um processo chamado colapso da função de onda, que basicamente é você conscientemente criar a realidade que você deseja. Você mentaliza, você sente, cria um sentimento. Isso é enviado para o universo, para o mundo de infinitas possibilidades. Mas a partir do momento que você colocou atenção, colocou sentimento e soltou, você executou o que na mecânica quântica é conhecido como o colapso da função de onda. E o colapso da função de onda é o que acaba gerando todo esse processo. Só um minutinho, pessoal, peraí. Então, retomando, precisei fazer uma pausa rápida aqui. Mas a tomada de consciência de que o seu mundo interno, seus pensamentos, seu sistema de crença, aquilo que está no seu subconsciente é responsável por criar a sua realidade. Para que você possa fazer isso de uma forma consciente, você precisa entender quais são os programas que estão instalados em sua mente. Quais foram as principais situações que você viveu na sua vida que trouxeram para você resultados. A vida que você vive hoje, aquilo que você tem, aquilo que você faz, está de acordo com aquilo que você almeja? Ou pelo menos no caminho? Pô, tá, tô sentindo que tá no caminho. Aos poucos eu tô me conectando com coisas que eu tenho mais, digamos assim, satisfação pessoal, autorrealização. Tô começando a buscar fazer as coisas que eu gosto de estar sempre aprendendo, me desenvolvendo. Então você tá no caminho, certo? O problema é quando você faz uma autoanálise e você percebe através do efeito, ou seja, do que está fora, olhando para a sua vida, que aquilo está completamente fora daquilo que você almeja. Está completamente fora da realidade, daquilo que você verdadeiramente quer experienciar, quer viver. Então, a partir desse entendimento, você fala: olha, eu não estou gostando de como as coisas estão se desdobrando na minha vida. Então, a partir de agora, eu tomo consciência que não é esse caminho que eu quero seguir. Eu decido, ou seja, decision, uma decisão, eu decido por isso. Então eu vou passar a buscar o que é necessário para criar a realidade que eu desejo. Aí vem o despertar. A ânsia por querer aprender, saber mais a respeito de determinado assunto, buscar conhecimento, fazer o que for necessário para ter a vida que você almeja. E isso pode significar reconhecimento do seu sistema de crenças. Observar o seu sistema de crenças através dos seus resultados, dos seus hábitos. Seus hábitos estão de acordo com aquilo que você almeja? A forma com que você lida com as pessoas, que você trata as pessoas, está alinhado com aquilo que você almeja, com sua visão de propósito? Bom, não tá, eu tô meio estranho e tal, então alguma coisa precisa mudar. Certo? Se você está observando a situação por um ponto de vista onde você não está satisfeito com a realidade que você está vivendo, ou você se percebe que nem no caminho sequer você está desse processo, algo precisa ser visto. Algo precisa ser observado. Seu sistema de crenças provavelmente não está dando suporte para a vida que você almeja. Por quê? Porque ele não foi programado para isso. Provavelmente foi programado tudo aquilo que você viveu durante toda a sua infância, seus traumas, inclusive desde a vida uterina na barriga da sua mãe. E esses programas estão fazendo com que você cocrie a realidade, ou seja, você tem esse poder, consciente disso ou não, você está cocriando a sua realidade. E aí o que acontece? Seu sistema de crença está baseado em tudo aquilo que você viveu ao longo da sua vida, que não está dando suporte para a vida que você almeja, você vai estar criando essa realidade. Então, um grande ponto aqui
né? A gente até fez uma introdução bem longa, 10 minutos de introdução antes de entrar na leitura, mas porque a percepção desse capítulo ali passa exatamente pelo conhecimento e o entendimento desse funcionamento que a gente trouxe. A visão do macro-universo, a visão do micro, o seu mundo interno, a sua mente, aquilo que você veio de fato, né, executar, fazer, que está de acordo com os seus talentos, com aquilo que você gosta de fazer. Todo mundo tem uma identidade única. E acessar essa identidade única diz respeito a você estar em congruência, de acordo com os programas que estão em sua mente. Não há como fazer uma coisa sem fazer a outra. Não há como ter a colheita sem a semeadura. Isso chega a ser contraproducente contra o senso, literalmente, que não faz sentido nenhum. Então esse alinhamento, essa congruência entre o mundo interno e o mundo exterior é que faz com que a gente comece a cocriar a realidade de acordo com aquilo que a gente almeja. E esse capítulo vai falar sobre esse poder de uma forma você trazer coisas antes consideradas impossíveis ou talvez milagrosas demais para uma realidade muito acessível. Curas mentais em tempos modernos. Joseph Murphy inicia o capítulo perguntando: o que é que cura? A resposta que ele desenvolve ao longo de todo o capítulo é que o verdadeiro processo de cura acontece quando há uma mudança profunda de atitude mental, permitindo que o poder do subconsciente atue. Ele afirma que médicos, psicólogos, terapeutas e líderes religiosos podem ajudar a remover bloqueios, mas que o processo de restauração é atribuído à inteligência presente no subconsciente. O que quer dizer? Pode haver um incentivo externo muito positivo, mas que o processo de restauração ele é atribuído à inteligência presente no subconsciente. Sem a inteligência infinita atuando através de você, da sua mente, não há como você encontrar a cura, porque a cura vem da fonte infinita, do todo, do subconsciente. Essa inteligência que dirige os seus órgãos, que faz seu coração bater, seu pulmão respirar, sem que você nem consciente disso esteja. Que faz você pegar um carro, dirigir de um lugar a outro e às vezes nem se lembrar que você passou marcha ou que você apertou o freio ou o acelerador. Porque isso já está tão intrínseco dentro de você, já é um hábito tão presente, que é natural. Da mesma forma, esse processo da gente adquirir uma atitude mental positiva está policiando a mente, porque não é que você de uma noite para o dia vai conseguir deixar sua mente 100% ali limpa, sem pensamentos e conseguindo controlar seus pensamentos. Não, existe um processo. Mas o exercício diário de controle. Que tipo de controle? Assumir o controle de deixar com que a essência que habita você, o todo, a centelha divina, o eu superior, o eu divino, Deus em você, atue. Através do quê? Do subconsciente. Seu sistema de crenças está sendo trabalhado, está sendo limpo. Você pode utilizar ferramentas para isso. Você pode utilizar a hipnose, você pode utilizar sessões terapêuticas, regressão, pometria, captação psíquica, você pode usar constelação, você pode usar ressonância harmônica, você pode usar... Tem diversas ferramentas. Inclusive recomendo a ressonância harmônica por ter uma capacidade incrível de executar um trabalho que antes talvez demorasse gerações, vidas, seja resolvido em apenas uma, num processo de limpeza e catarse das crenças limitantes. Qual que é o resultado disso? É você com uma mente limpa.
com boas crenças instaladas que fazem com que sua vida se dirija para onde você almeja. Crenças positivas de que eu posso, eu sou capaz, eu busco conhecimento, eu estou estudando, eu estou compartilhando, eu estou vivenciando, eu estou conectado com o universo. Olha a hora. 21:21. Eu estou conectado com o universo, eu estou percebendo as sincronicidades e as mensagens que o universo, mesmo que seja uma mensagem matemática, um número igual, um nome igual, algo que te faz perceber a realidade. Opa, eu estou consciente, ó. Estou percebendo até os sinais. Percepção. Então, quanto mais você busca viver em alinhado com a sua essência, mais você passa a estar conectado com o universo. Naturalmente, se você está conectado com o universo, você também está conectado com o todo, porque o todo é tudo. Tudo é o todo. Logo, você conectado com o todo, ele passa a agir através de você, fazendo você vivenciar experiências que estão de acordo com o que está na sua essência. É sempre uma frase muito interessante. Inclusive, eu ouvi muito isso do professor Hélio Couto, que Deus não se deixa vencer em generosidade. Você tem noção que as bênçãos são infinitas? Que não tem um limite. Limite, não, vou te dar só um pouquinho de bênção aqui para não acabar pro outro, porque se eu te der demais e acabar pro outro, não existe escassez. Não existe falta. Não existe tristeza. Ah, Enoque, mas que utopia, não existe tristeza. A tristeza é uma emoção, certo? Você tem o direito de senti-la ou não. Através do uso consciente da sua mente, você passa a ter escolhas. Isso é o que muda. Não é no nível de superioridade, agora eu não sinto mais tristeza, não. Não é, você pode sentir tristeza, isso não vai te fazer menor, maior, não. Mas quando você está consciente do uso da sua mente, você passa a escolher com consciência. Cara, aconteceu uma situação muito desafiadora, muito triste na minha vida uma vez. Que foi assim a primeira perda significativa que eu tive de um ente querido na minha vida, que foi o meu avô. Cujo eu recebi o nome de herança. Meu nome Enoque vem do meu avô, que também foi Enoque. E ele me ensinou muita coisa. Ele foi o pai assim na minha vida. O pai que eu não tive, próximo de mim, biológico, foi o meu avô, que fez de papel. E eu aprendi tanto com ele, que no momento que ele resolveu partir, que ele se viu com a sua missão cumprida aqui na Terra, isso falas até dele mesmo, antes dos movimentos da partida dele, ele trazia falas assim de quem estava muito consciente de que a fala dele era: quando Jesus me chamar, eu tô pronto. Era consciente que eu ficava assim, caramba, velho, que doideira. Ele super saudável e tal, era ex-militar, 75 anos, super ativo. Teve um problema assim que foi... como é que fala? Pancreatite. Foi rapidinho. Entupiu ali a vesícula, hospital, não sei o que. E eu achei que era só mais um movimento natural dele, né? Eu pensei, foi pro hospital, normal, meu avô é forte. Mas ali ele tava fazendo o movimento de partida dele. Um dos momentos mais desafiadores que eu vivi. Mas eu tive uma oportunidade de vivenciar uma experiência antes dele partir, que mudou muito a minha percepção em relação à espiritualidade, ao mundo, às coisas, à energia. Né? Nada se perde, tudo se transforma. Por uma conexão, por uma mensagem canalizada que eu tive dele antes dele partir. Ele explicou várias coisas que eu talvez fosse levar para o resto da minha vida como crenças limitantes. E uma delas é que Deus só ajuda quem cedo madruga. Ele sempre falava isso para mim. Batia na porta para eu acordar, tinha que acordar cedo e tal, e eu tinha uma dificuldade danada de acordar cedo. Mas ele falava essa frase para mim. Até que eu acredito que já tinha incorporado como uma crença limitante, né? Porque eu pensava, cara, Deus não vai me ajudar porque eu não acordo cedo. Olha só. E nessa mensagem que eu recebi,
sintonizada ali, canalizada, ele falou isso. Foi um dos motivos que, inclusive, fez aquela experiência se tornar ainda muito mais real que eu estava vivendo ali. De falar, caramba, realmente eu estou falando com ele. Porque a mensagem que veio, através de uma outra consciência, foi que ele falou bem assim, daqui aonde eu estou agora, eu entendo que Deus ajuda quem cedo madruga para o despertar espiritual. Quando ele falou aquilo para mim, destravou uma chave na minha mente, que eu tenho certeza que estava trancando muito da minha vida. Que era isso de achar que Deus não ia me ajudar porque eu não acordava cedo. Mas na verdade ele estava querendo dizer que era para o despertar espiritual. Por que eu trouxe essa história para você? Porque não deixei de sentir tristeza. Eu tive essa mensagem, foi antes dele fazer a partida dele, e logo em seguida, no outro dia, ele fez a partida real. Naquele momento foi muito doloroso, porque eu entendi o que estava acontecendo ali, que na realidade realmente estava havendo uma espécie de uma comunicação, de um esclarecimento para que a passagem fosse mais leve. Inclusive foi o que foi falado. Eu estava bem consciente, mas quando eu tomei na percepção que realmente ele estava partindo, falei, caramba, meu avô vai embora, ele vai morrer. Aí foi pancada. Aquela pancada que vem, que é o luto e tudo mais, tudo quanto antes que a gente precisa passar, tem que passar, faz parte. É intrínseco à vida do ser humano. Porém, quando eu falo sobre ter escolhas, escolher a tristeza, não é que você não possa sentir, viver a tristeza, viver o seu luto, mas é o que você vai fazer depois com isso. De que maneira você decide integrar esse conhecimento em você? Pelo que foi de bom? Olha que oportunidade, eu nunca imaginei, porque tanta coisa que a gente acha que é impossível, né? Por causa dos dogmas. E uns dizem que isso não pode, outros dizem que pode. Naquele momento não tinha nada sobre isso. Ah, o que pode, o que não pode. É o que não é. Não, a mensagem veio do jeito que tinha que vir, eu não tive escolha, a mensagem aconteceu. E me trouxe libertações e me trouxe percepções da espiritualidade de uma forma surreal, que eu nunca tinha vivido. A partida foi muito dolorosa, porque realmente é quando cai a ficha que aquela pessoa não vai estar mais ali, tipo assim, e logo uma pessoa que você, sei lá, você tem muita conexão, igual eu tinha com meu avô, é doloroso. Mas o que você faz com isso depois é o que honra o que ficou de bom. E eu comecei a olhar para meu avô foda, que foi o cara foda e que, meu irmão, resolveu, ele foi no momento que ele tinha que ir. E ainda ter a oportunidade de ver isso acontecer num nível de consciência, assim, da pessoa, saber que ele tá indo e que tá tudo certo ele ir. Pouco tempo antes ele teve um EQM. Ele teve um EQM, tomando medicação, tava com muita dor no pulmão, época de Covid, não sei o que, ela pediu pra tomar um remédio na veia, teve um EQM. Foi vivenciar a experiência espiritual que ele mais acreditava, a crença. Encontrou quem ele mais tinha a crença, né, que era São Pedro. Voltou parecendo uma criança contando essa história. Que tinha ido lá no céu, o céu não tinha portão e tal, e que falou que São Pedro falou que não queria voltar, que estava cansado da terra. E aí São Pedro disse para ele, não é assim que as coisas funcionam não, meu filho, você tem mais um tempo para cumprir. Ele pegou e voltou da CQM, me procurou para contar, porque eu era o doido, né? Eu sempre contava as experiências malucas que eu vivia, mas espirituais, né? Ayahuasca e outras coisas mais. E ele ria porque ele não conseguia entender aquilo. Mas quando ele teve a experiência espiritual dele, ele lembrou de vir conversar com quem? Com quem estava aberto a falar sobre isso. E contou essa experiência. Então, por que eu estou trazendo tudo isso para você? Porque, você pode não ter vivido a mesma experiência, mas eu tenho certeza que no momento mais triste da sua vida você aprendeu algo. Porque nenhum sofrimento ou dor vem se não para fins de aprendizado desse grande planeta escola que é a Terra. Então ela vai vir acompanhada. E aí nesse momento, quando você está consciente, diz que você tem a escolha. Eu escolho transformar essa tristeza em uma grande base, um alicerce forte, que me moldou, que moldou meu caráter, que moldou minha percepção, minha visão da realidade espiritual, material, física, emocional, psíquica, não sei, alguma coisa.
por mais triste e ruim que possa parecer a experiência, você pode ter certeza que tem a semente equivalente de uma oportunidade. Como diz Napoleão Hill. Todo fracasso vem acompanhado de sementes de oportunidade. É para você aprender algo, para você evoluir, você conseguir chegar lá, entendeu? Então, trazendo isso para um contexto de cura, a gente percebe que a cura começa aqui, na mente, para depois ela se concretizar, as infinitas possibilidades se transformarem em ondas de probabilidade, ou seja, antes era só um mar de infinitas possibilidades, mas a partir do momento que eu concentrei, coloquei minha energia, senti, soltei, eu colapsei o fluxo da onda. A onda, ó, tá passando, tudo no universo é energia, tudo é frequência, tudo é onda. Eu parei, olhei para aquela linha de possibilidade, aquela vida, aquilo, e eu coloquei minha atenção, coloquei meu sentimento, senti e soltei. O que acontece? Eu colapsei o fluxo da onda. Pô, naquele lugar ali. E soltei. Quando eu soltei, ele acaba de se tornar probabilístico. Ao invés de ser infinitas possibilidades, ou seja, infinitas possibilidades é legal falar isso, né? Ah, infinitas possibilidades. Mas na realidade o que cria são as probabilidades e não as infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades são para que você acesse a realidade que você deseja, que você almeja. Mas é quando você coloca a sua atenção, seu sentimento, você solta, que aquela onda é colapsada. E aí aquilo passa a entrar no processo de manifestação, de criação. Da onde, Enoque? Do nada. De algo chamado na mecânica quântica como vácuo quântico. Aquilo que não consegue se ver depois da menor partícula visível, que é o bóson de Higgs. Então, após a menor partícula visível, depois disso ninguém vê mais nada. Vocês têm noção do que é isso? Vácuo quântico. A substância amorfa que permeia todos os interespaços do universo está presente, onisciente, em todo lugar. Permeia tudo. Logo, se permeia tudo, é uma massa amórfica. Ela não tem forma, ela está em tudo. Logo, se ela não tem forma, quando eu colapso o fluxo da onda, eu estou dando forma para a onda, que antes era nada. Mas o nada também é tudo, que é de tudo onde se origina. A tomada de consciência desse processo faz com que você consiga colapsar o fluxo da onda de maneira consciente. Isso te dá liberdade criativa de você buscar criar a realidade que você tanto sonha. Diferentes métodos, o mesmo princípio. Presta atenção. Murphy cita diversas abordagens: medicina, psicologia, hipnose, quiropraxia, acupuntura, naturopatia, práticas religiosas. Embora utilizem métodos diferentes, ele sustenta que todas podem produzir resultados porque despertam na pessoa uma convicção profunda de recuperação, influenciando o subconsciente. A crença como catalisador. Pega essa. Um dos conceitos mais fortes do capítulo é: a mente subconsciente reage ao pensamento aceito como verdadeiro. Para Murphy, quando alguém acredita genuinamente na possibilidade de melhora, essa crença cria condições para que o subconsciente trabalhe nessa direção. Vou dar um exemplo para vocês real, porque eu gosto de falar do que está acontecendo, né? Engraçado que a gente às vezes comenta sobre isso, que coisas que a gente fala aqui nas leituras do encontro da semana, coisas aconteceram antes ou estão acontecendo relacionadas àquilo. Eu tenho uma situação nos olhos, na visão, que é um problema chamado ceratocone. Problema que degenera as córneas, porque as córneas estão fracas.
E aí o crescimento ali, né, do globo ocular, da íris, vai forçando as córneas e vai afunilando o olho, parecendo uma bola de futebol americano. Com isso você acaba tendo a visão muito, muito defasada. É o como eu fico quando eu estou sem lente. Não fica nítido as coisas. Aí eu uso o óculos quando eu quero descansar a lente, mas o que me dá melhor acuidade visual é a lente de contato, que é uma lente escleral, uma lente bem rígida, grandona assim, mas que me dá muito benefício na questão da visão. Eu já carrego essa situação desde adolescente, eu lembro que foi na época da escola que eu descobri isso. E cheguei a fazer uma pequena cirurgia de crosslink, que é para fortalecer as córneas para o problema parar de progredir, mas fiz só de um olho. E, enfim, tô com 34 anos agora. Meu tio me manda uma mensagem, um vídeo de uma mulher falando, tipo assim, compartilha esse vídeo com quem tem ceratocone. Aí eu fui olhar o vídeo, não olhei na mesma hora, depois de um dia que eu fui olhar, quando eu vi o vídeo, eu falei, caramba, porque eu não vi isso antes. Uma mulher mostrando e provando várias pessoas que tiveram a estabilização do problema na sua córnea e até mesmo como é que eu posso dizer? A recuperação total da visão, mesmo tendo ceratocone. Quando ela falou aquilo, aquilo tocou com algo que já tinha passado uma vez na minha mente, no meu coração, que em algum momento eu seria agraciado com uma oportunidade de curar a minha visão. E então eu tinha um pouco daquela esperança dentro de mim, mas não sabia como, né? Até hoje uso lente e tal. Só que com isso. E aí ele me manda esse vídeo, eu assisti o vídeo e ela consegue mostrar assim, você percebe verdade no que ela tá falando. Inclusive porque ela tem prova. Vários alunos que estudaram os exercícios dos olhos passaram inclusive a ter a recuperação total da visão, mesmo tendo um problema degenerativo, como é o ceratocone. Aquilo me acendeu um negócio que eu falei, chegou minha hora. Agora eu vou curar minha visão. Então que fique aí até de depoimento e teste, né? Porque eu tô gravando esse vídeo, eu fiz o primeiro exercício hoje. Ela fala para você ficar com os olhos fechados, virado para o sol, porque assim como a íris, aonde está aqui a córnea e tudo mais, é igual uma lente de uma câmera fotográfica. Aquela lente, quando ela está obstruída, você não consegue ter a visão total. E assim como os músculos precisam de exercícios para que você possa trabalhar e eles se desenvolverem, se fortalecerem, os olhos também precisam. E aí você fica ali um tempo com os olhos no sol para que esquente a íris, o globo ocular. E com ele mais quentinho, igual uma lente de uma câmera, você consegue moldá-lo, fazendo alguns exercícios, que é olhando para um lado, piscando 5 vezes, olhando para cima, e sem mexer a cabeça, só o olho, piscando e fazendo o exercício da córnea. Eu já tinha acessado isso alguns anos atrás, de uma pessoa que falou que era possível também, mas eu não consegui. Muita crença autolimitante, sabotagem, e não consegui dar prosseguimento. Era um óculos que ele é todo furadinho, assim, parece que você está tendo a mesma visão que uma abelha. Esse óculos é assim porque ele limita a quantidade de luz que entra na sua córnea. Logo você consegue ter uma visão melhor, porque um dos grandes problemas de quem tem ceratocone é a fotossensibilidade, a sensibilidade à luz. Quando entra muita luz e fica ruim para enxergar. Aí o óculos é cheio de buraquinho, furinho, você enxerga através desses furinhos, você vai trabalhando a sua córnea focar onde tem que focar. Então eu já tinha acessado esse movimento, mas as crenças limitantes e a autossabotagem não me permitiu. Quando eu recebi essa mensagem agora, eu olhei inclusive ela agora nesse fim de semana, o vídeo, eu falei, caramba, chegou minha hora, eu vou curar minhas vistas. Aquilo entrou limpo dentro de mim. Eu falei, cara, pronto, chegou a cura. É só fazer o exercício? Então eu vou fazer o exercício todos os dias e vou curar minha visão. Ponto. Convicção. Por quê? Porque não mais como antigamente, que tinha crenças limitando, diversas, não vou saber dizer quais eram aqui para você, mas existiam crenças diversas para eu não ter conseguido dar prosseguimento no trabalho com os olhos. E agora, anos e anos depois, essa mesma oportunidade chega para mim através de uma mensagem que meu tio me encaminhou, que ele sabe que eu tenho ceratocone, e mudou completamente a percepção que eu tenho. De que sim, eu vou curar. Tem um exercício? Vou fazer. Tem gente que já se curou? Então também vou curar. Ponto. Tipo, veio de uma forma que foi mais fácil sustentar aquela crença.
Logo, até espero poder, em algum outro clube do livro, poder chegar aqui sem óculos, sem lente e falar, gente, eu tô enxergando perfeitamente. E para não dizer que não é mentira, aqui, eu não sei se vai dar pra ver aqui na câmera aqui, mas ó a grossura da lente desse óculos aqui, galera. Ó. Se for pra eu usar óculos, tem que ser uma lapada de lente dessa aqui. Se for lente, não. A lente é mais tranquila. Nem tem, eu acho que nem tem grau a lente. Porque ela já entra no meu olho e estica a córnea. Já o óculos não entra dentro do meu olho, então precisa de uma grande lente de aumento para eu conseguir enxergar. Então, vamos testemunhar esse trabalho de cura através da crença, como catalisadora. O poder da sugestão. O autor utiliza exemplos de hipnose para ilustrar como a sugestão pode influenciar reações físicas. Ele relata casos em que pessoas hipnotizadas apresentavam sintomas compatíveis com aquilo que lhes era sugerido, usando esses exemplos para defender a forte ligação entre a mente e o corpo, o poder da sugestão. A pessoa em estado de vibração, de frequência mental baixa, ele está suscetível a um estado de hipnose sugestionado, aonde aquilo que ele receber, ele vai entrar direto no subconsciente, o subconsciente vai aceitar como verdade. Ele vai falar, o seu pé está congelando. E naquele estado que a pessoa está com o subconsciente aberto, você vai plantar uma crença lá dentro, ela na hora começa a sentir o pé congelado. Quem que explica isso? Eu lembro que passava hipnose lá na televisão, no SBT, eles traziam uns hipnólogos lá pra fazer, deixar o povo com braço, não sei o quê. Eu achava engraçado aquilo na época, achava, sei lá, mágico, achava... Quando você toma consciência que na realidade é o poder do seu subconsciente atuando ali, aí você passa a dar, inclusive, mais atenção para isso aqui que nós estamos estudando. Porque se você é capaz de sentir igual já... Você tá sentindo que sua mão tá pegando fogo, ele vai sentir. Dependendo da sugestão que você dá para uma pessoa, você pode levá-la a óbito. Morte. Mental, né? Dentro da mente. Olha que loucura. Se é possível fazer isso, imagino que não é possível fazer pró-vida. Se é possível até tirar a vida de alguém, imagino que é capaz de fazer utilizando aquilo para a vida. Para a cocriação consciente da realidade, ajudar pessoas, se unificar com um todo, viver um dia de cada vez, sendo grato, leve, em paz, tranquilo, com a mente tranquila, criando realidades magníficas, ajudando as pessoas, dando, o universo te dando, dar para receber. Diferentes formas de oração. Murphy apresenta alguns métodos de oração utilizados em tratamentos espirituais. Entre eles está o chamado método absoluto, no qual a pessoa contempla mentalmente atributos como amor, paz, sabedoria, perfeição e harmonia, direcionando esses pensamentos ao paciente durante a oração. Olha isso. A ideia central é que o estado interior de quem ora influencia a qualidade da oração. Olha que incrível. É aquela oração forte. Nossa, quando faz oração, nossa, oração forte. Tem algumas pessoas até que... Eu tinha esse costume de fazer algumas orações antes de dormir, assim, que minha filha apagava na oração. Por quê? Da onde vem esse poder da oração? Vem exatamente do seu mundo interior, de como está ali o seu, né, o seu jardim. Porque é aquilo que você vai colocar para fora. A oração não é verbalizar. Então você está fazendo o verbo. O ato do expressar, criar. Aquilo vai refletir o que está dentro. Logo, a qualidade dessas orações influencia quem está recebendo a oração, inclusive. Olha que incrível. O tribunal da mente. Uma das metáforas mais interessantes do capítulo é a do tribunal mental. Murphy sugere imaginar a mente como um tribunal. As crenças negativas funcionam como acusações. As evidências de saúde, equilíbrio e plenitude são apresentadas. Ao final, o veredito é favorável
a cura e a restauração. É uma forma simbólica de substituir antigos padrões mentais por novos. Pega a dica. Dica prática. Sua mente como tribunal. Crenças negativas são as acusações dentro da sua mente. As evidências, né? Porque tem evidências de saúde, de equilíbrio e plenitude são apresentadas. Você olha para sua vida, percebe, não, mas minha vida não está desequilibrada assim desse ponto, não. Eu tenho saúde, tenho equilíbrio. Ao final, o veredito é favorável sempre à cura e à restauração. É fato. O que vocês acham? Num tribunal, você é o juiz. Você vai decidir a favor da cura ou da condenação ali, da doença? O veredito é a cura. Fica a dica. Visualização e mudança interior. Murphy também relata histórias de pessoas que utilizaram visualizações antes de dormir. Um exemplo é o de Jim, que transformou a forma como enxergava seu gerente. Em vez de alimentar ressentimento, passou a visualizar conversas positivas, reconhecimento e sucesso profissional. Segundo o autor, essa mudança de atitude refletiu-se posteriormente na relação entre ambos e em sua carreira. A mensagem é clara: mudar a imagem mental pode influenciar nossa maneira de agir, perceber e responder às situações. Porque você não vai estar olhando mais para aquele ângulo torto, distorcido, negativo. Você vai mudar o ângulo, o foco. Se você mudar o foco da câmera, a lente, o filtro pelo qual você está enxergando, você muda a realidade. E sabe o que é interessante? Quando você está consciente disso, você consegue alterar a realidade em qualquer lugar. Vai aí um poderzinho mágico para vocês. Um benefício positivo. Claro, você vai utilizar isso para o positivo, certo? Ai, não, não sei se eu vou usar para o positivo. Se você não usar para o positivo, você vai usar para o negativo. Se você usar para o negativo, você vai adquirir antimatéria, ou seja, aquilo que é contrário à vida, ao crescer, ao prosperar. Então você vai ficando cheio de camadas e isso vai se refletir em diversas situações. Pensando nisso, você vai usar isso para o positivo. E usando isso para o positivo, você pode alterar, manipular positivamente a realidade de um ambiente inteiro. Tem noção? Quem está consciente está guiando o jogo. Quem não está consciente está sendo levado pelo jogo, pelos episódios que estão acontecendo na vida. Você quer isso para você? Eu não. Cansei de tomar porrada de um lado, de pro outro, e tomar porrada aqui, tomar porrada ali, tomar porrada ali. Tem uma hora que você vai falar, chega. Eu não aceito, eu não vou viver mais quebrando a cara de. Entendeu? Eu vou respeitar a vontade do todo. Eu vou me deixar ser guiado pelo todo, por a consciência divina que está dentro de você. Que é o seu melhor. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. E aí você passa a criar imagens mentais favoráveis com aquilo que você quer. Logo você altera a realidade do lugar todo. Olha aqui, falou do chefe. Tu acha que o chefe estava consciente disso? O chefe pensou, o fulano, o Jim, vai ter imagens mentais positivas a respeito da nossa relação e tudo vai melhorar. Desculpa o palavrão, mas nenhuma, né? Não vai acontecer desse jeito. Mas quem está consciente, no caso o Jim estava consciente e falou, eu não quero mais ter uma relação dessa desgastante com o meu gerente. Eu vou visualizar nós tendo uma relação mais positiva, mais amigável. E aí, em vez dele olhar aquele chefe com ressentimento, ele começou a olhar ele com mais positividade, parceria. E isso se refletiu na realidade. E o chefe dele nem sonha que ele manipulou positivamente a realidade. Que não foi negativo. Ele não manipulou ele para criar um conflito. Ele manipulou para o bem. Para que eles tivessem um relacionamento bom. Que é isso que as pessoas têm que ter. Relações saudáveis, positivas. Então ele fez isso para o bem, para o positivo. Logo retornou bem. Compreende? Mudar a imagem mental pode influenciar a nossa maneira de agir. Então, eu mudei, então eu vou agir diferente. Por quê? Porque eu não vou olhar esse chefe que eu tô vendo aqui só no trabalho.
Mas tem aquele chefe lá que eu vejo na minha imaginação, ele é massa. É esse que eu quero manter o foco. Naturalmente as coisas vão trazer à tona a realidade que você está colocando sua atenção. Quando você está consciente, fazendo isso consciente, eu vou fazer conscientemente, você altera toda a realidade do ambiente. Diga-se de passagem que até de cidades inteiras. Saltos quânticos são capazes de iluminar, tá? Saltos quânticos, nós estamos falando de átomos, pum, 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 tendo explosões de luz, que é o que chamamos de insights na mente. Quando está acontecendo saltos quânticos, você está tendo saltos de luz, explosões de luz dentro dos átomos, dentro da sua mente. E aí logo o que acontece? Você acaba iluminando não só a sua consciência, mas pessoas à sua volta. E dependendo do nível de consciência que você faz isso, você pode iluminar uma cidade inteira. Diz até de país, né? Teve seres que encarnaram aqui na Terra que iluminaram o planeta inteiro. Né? Vamos falar aí de Jesus, até se tornar Jesus Cristo. No momento que ele ressuscita. Mas ressuscitar, mas ele nunca morreu na realidade. Ele só mudou de estado de frequência. Naquela mudança de estado de frequência, na elevação, na ressurreição, né? Se iluminou luz para todo lado. Inclusive um dos propósitos, né? De ter vindo aqui na Terra abrir esse portal de comunicação com os mundos superiores, a gente conseguir se conectar com a essência, né? Com o nosso divino, que está dentro de nós. Inclusive, né? A volta de Cristo, né? Cristo está voltando. Não, Cristo já voltou. Só que ele não é da forma com que a gente imagina metaforicamente, visualmente, externamente, mas sim internamente. A frequência dele ficou aqui. Então, a frequência dele ficou em nós. E é esse Cristo dentro de nós que está ressurgindo, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Agora, não tão longe, acho que foi dia 25, não falha a memória, acho que foi 25, que é o dia do... Como é que fala? O dia fora do tempo. Considerado pelo calendário maia, né? O ano tem 364 dias pelo calendário maia. E o 365 é o reset, é o dia zero. É o que fala que é o dia fora do tempo, que diz que esse dia não está no tempo, pelo calendário original. E aí o que acontece? Esse movimento trouxe para nós a tomada de consciência de muitas coisas, inclusive a volta de Cristo em nós. Essa iluminação interior. Então vocês podem perceber que daqui para frente muita coisa vai mudar. Muita luz, muita clareza, tudo aquilo que já te foi, entendeu? Foi criado para você, para o seu ser. Porque não, entendeu? Não é você que veio, tipo assim, caiu aqui nessa terra, por acaso. Essa terra foi feita para você. Então toda abundância já pertence a você. Mas as crenças limitantes não deixam a gente acessar. Mas agora, com esse movimento todo, inclusive movimentos até pelo livro de Enoque, né, o fim do Apocalipse, o fim da revelação. Nós temos que concentrar as nossas crenças nisso. Ai, não, mas a realidade lá fora está mostrando outra coisa, o mundo está um caos e tal. Meu amigo, o mundo sempre teve um caos. Sempre. A diferença foi a criação dos veículos de comunicação instantânea, como é o caso do celular. A notícia chega mais rápido, a notícia ruim também chega mais rápido. Cabe a você, tá? Cabe a você escolher qual realidade você quer viver. Não adianta. Ah, mas é o fulano, é o ciclano, é quem tem isso, que tem aquilo, que tem um acesso. Todo mundo tem um acesso. Todo mundo tem um acesso. A diferença está na quantidade de crenças que estão impedindo você de ter o acesso à fonte de informações. Voltando àquela frase, Deus não se deixa vencer em generosidade. Logo, se ele não se deixa vencer em generosidade, por que eu vou pensar no pior? Faz sentido? Não, mas é porque está acontecendo, esquece. A realidade é você quem cria, certo? Pega essa.
A realidade é você quem cria. Logo, acessar outras ondas de possibilidade criadas por terceiros te dá a escolha de acreditar e seguir por aquela verdade ou seguir pela verdade interna sua. Mas essa interna também tem que estar alinhada com as crenças do melhor, do positivo. O universo não diferencia o que é positivo do que é negativo. Ele vai ressoar, ele vai trazer de volta aquilo onde você mais coloca a sua atenção. Então não é sobre, é porque eu preciso, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo, eu tenho que estar antenado. Aí a gente entra numa teoria que há pouco eu tenho estudado, achei muito intrigante, mexeu muito comigo assim, que é só existe eu. Só existe eu vai dizer que, como eu sou uma consciência, eu estou consciente de que sou uma consciência. Logo, se eu estou consciente, a minha consciência está criando tudo isso aqui que eu estou vendo, toda essa realidade. Logo, só eu existo. Essas são projeções, pensamentos. Olha que loucura, né? Você vai lá no suprassumo da consciência para entender que só há consciência, tudo é consciência. Então, não adianta, o universo não vai diferir. Se o que você está pensando, não, você está pensando nisso porque você precisa se manter antenado nas notícias do que está acontecendo no mundo. Tá, mas quem te disse isso? Quem te falou que tem que estar antenado nas notícias do mundo? Claro que, vou viver dentro da caverna? Depende. Você pode, você tem opção. Tem um Instagram que eu sigo chamado, acho que é Vida Off-Grid, que ele mora numa floresta e ele tá vivendo outra realidade. Mas é o que ele acredita. Se ele acredita que ele tá bem daquele jeito, beleza. Então existem vários níveis de percepção da realidade. Como aquilo que você quer perceber. Eu quero perceber o pior, que vai acontecer o pior. Porra, então é opção sua pensar isso. Provavelmente, né, como diz o gênio da lâmpada do Aladim, seu desejo é uma ordem. A mente subconsciente é o seu gênio da lâmpada. Só que você não precisa fazer 3 pedidos. Você pode fazer quantos você quiser. Melhor ainda do que fazer pedidos, você pode simplesmente ser, criar a realidade. Você não precisa pedir para isso. Você vai pedir para quem? Se é você que cria. Mas só se você aceitar como verdade. Agradecer por aquilo. Essa mudança de paradigma, ela é a libertação. É buscar-vos a verdade vos libertará. A verdade pode parecer às vezes meio dolorosa no início, mas ela sempre tem algo para te ensinar. Ela sempre tem algo para trazer para o seu crescimento. Não é que você estava errado, não. Errado está em permanecer no mesmo lugar que de alguma forma não está te fazendo bem, talvez. Agora, se você está bem e consciente daquilo, a sua consciência é o seu guia. Você vai seguindo ela. No momento adequado, todo mundo tem um timing para tudo na vida, as coisas vão acontecendo. Se você já está na intenção de evoluir, de crescer, esse movimento faz você agir e ter resultados semelhantes. Diferente dos outros dias, hoje eu não vou deixar reflexão. Eu sei que fizemos um apanhado aqui, foi bem legal esse encontro de hoje, porque a gente fez uma fusão aí de alguns conhecimentos, de algumas linguagens filosóficas de conhecimento, com o capítulo deste encontro, e casou muito bem, para que a gente possa refletir sobre isso que a gente aprendeu aqui hoje. Sobre esse poder consciente de criar a sua própria realidade. Então, se você gostou, curte aí o vídeo, compartilha com a pessoa que você acredita que possa fazer a diferença na vida dela. Se quiser compartilhar uma história, um pensamento ou algo como eu compartilhei aqui hoje, escreve nos comentários, escreve aí no canal, ativa as notificações, sempre, toda semana tem um vídeo novo.
E eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até a próxima.